Bem-vindos. Eu sou a Luciana Mota, sou psicóloga educacional do Colégio Farroupilha e estamos aqui hoje, né, juntos para promover, um debate de uma temática bastante importante. Eu sou a Aline, sou professora do Colégio Farroupilha, e a gente tem que, antes de começar a falar, dizer que esse debate ele está sendo promovido pela Escola de Professores Inquietos, que tem como missão ser fonte de conexão e inspiração para todos os profissionais da educação, fomentando o poder transformador que essa questão pode trazer para a vida de cada um. Fazemos isso, então, por meio de cursos, eventos e diversos outros formatos, como esse que nós estamos agora, sempre buscando trazer conteúdo prático e inspirador para todos os colegas da área da educação. Hum, Hoje, a gente conta, então, com a parceria do Raul e da Sandy, que já nos acompanham há algum tempo aqui no colégio. Vou passar a palavra para que eles possam se apresentar. Na verdade, meu nome é Sanderli, mas todo mundo me chama de Sandy, né? Eu sou membro do GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisas em educação moral, com pesquisadores de duas universidades paulistas, né? Então, a Unesp e a Unicamp. Atualmente, eu estou concluindo doutorado, né? E em educação escolar pela Unesp. E tenho estudado vários aspectos, que se relacionam ao ambiente escolar. No doutorado, especificamente, tenho estudado o sentimento de pertencimento escolar por parte dos adolescentes. Eu sou Raul, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu também faço parte do GPEM, como a Sandy, né? Também fiz doutorado na Unesp. No doutorado especificamente estudei a convivência, né? As relações no ambiente virtual. E importante dizer que o GPEM, né, tem estudado as questões de convivência já há bastante tempo, é um grupo que já tem quase 20 anos, e nesse tempo, então, a gente tem pensado, né, e auxiliado as escolas a pensar sobre as suas ações naquilo que se refere às questões de convivência, né? A gente sabe o quanto essa demanda é uma demanda real, é uma demanda difícil para a escola, e aí a gente tem pensado, então, de que maneira a gente pode fazer para que as questões de convivência entrem também dentro de uma proposta pedagógica, para que as ações sejam ações intencionais, sistemáticas, né, que tenham um planejamento, assim como são as outras demandas pedagógicas da escola. Na verdade, são escolas inquietas, né? Porque estão incomodadas, né? Com algo que é muito latente, né? No ambiente, que é a convivência. É E isso aí aí. nós também inquietos, estudando, pesquisando e ajudando, né, assim, de um modo geral, a ampliar essa reflexão e refletir e revisar muitas vezes as atuações que a gente tem nesse ambiente. Não, e e é nós exatamente essa questão da desacomodação que faz com que o aluno aprenda e conosco, né, pessoas que trabalham diretamente com os alunos também não é diferente. E aí pensando exatamente nesse contexto que vocês estão falando sobre a necessidade de cada vez mais trazer essas questões para dentro da sala de aula e acoplar isso aos nossos conteúdos programáticos de dia a dia, eu vou começar com uma primeira pergunta então para a Sandy, para a gente poder dar o direcionamento para o nosso bate-papo, que é exatamente a questão, por exemplo, eu sou uma professora de educação infantil, supostamente, e eu preciso introduzir isso de alguma forma, de uma forma delicada, mas pontual para os meus estudantes. Como uma professora de educação infantil, que é uma faixa etária mais lúdica, poderia trabalhar isso nesse contexto? Acho que, na verdade, professores de educação infantil, de anos iniciais, finais, médio, precisam, em conjunto, pensar primeiro sobre qual convivência a gente deseja ter na nossa uhum, escola, né? Então, a convivência por si só já acontece em quaisquer ambientes onde duas pessoas ou mais estão reunidas, né? Então, na escola isso não é diferente. Então, esse é o grande ganho para as crianças que, né, para as crianças, adolescentes, enfim, que vão para a escola estou convivendo com pessoas diferentes. E agora? Né? Então, são crianças que vêm de famílias com educação e valores diferentes e estão todas num mesmo ambiente. Então, é preciso olhar a riqueza disso, ao mesmo tempo que muitas vezes nós, como educadores, né, pensamos isso como um problema. Nossa, tanta criança diferente na minha sala de aula, uhum. um é desse jeito, o outro daquele jeito. Na verdade, essa é a riqueza, esse é o ganho do ambiente escolar, né? Então, antes da gente pensar, o professor de educação infantil tem que fazer o quê? Eu acho que enquanto escola é preciso pensar que convivência nós acreditamos, né? O que nós desejamos para os nossos alunos. E se eu desejo que ele seja um ser humano X, qual é o caminho para ele chegar lá? Então, a gente costuma pensar, né, Raul, a convivência em 4 dimensões
né? E acho que essas dimensões já dão pistas do que o professor de educação infantil ou ensino médio precisa construir junto aos seus alunos, né? Então, a primeira dimensão é ser uma convivência democrática, né? Então, estamos todos diferentes, com pensamentos e opiniões diferentes, num ambiente coletivo. Então, como se organiza esse ambiente coletivo? Então, a primeira dimensão é ser democrática. A segunda dimensão é ser uma convivência inclusiva, né? E isso não diz apenas às crianças e aos adolescentes neurodivergentes, por exemplo. Não é disso que a gente está falando. Mas que todos se sintam incluídos nesse ambiente, né? E talvez para isso, né, a gente retoma o que você começou falando, né? Qual é o meu olhar? Qual é o olhar do professor, né, que eu tenho junto a essa criança? A terceira dimensão é ser uma convivência pacífica e é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente entende que essa convivência pacífica é não ter conflito, e não é isso, né? Uma convivência pacífica é onde os conflitos existem, sim, mas eles são resolvidos de forma assertiva e respeitosa, né? Então, convivência pacífica não é a criança e o adolescente dizer sim para tudo, ser submisso a tudo, cumprir todas as regras sem questionar nada. Não é isso. A convivência pacífica é como eu aprendo, como eu vivo esse ambiente de um jeito pacífico, respeitoso e assertivo, entendendo a opinião do outro, mas também falando a minha. E por fim, a gente também espera que essa convivência ela tenha uma qualidade que a gente muitas vezes esquece na escola, que é a dimensão de uma convivência cuidadosa, né? A escola precisa ser espaço seguro, esse espaço de cuidado, onde a criança se sente segura para partilhar muitas coisas, para ser quem ela é, sem medo, né, de ser excluída, sem medo de ser deixada de lado. Então, um professor de educação infantil primeiro precisa pensar que ele com a criança de 1, 2, 3 anos tem a mesma função, né, com as adaptações necessárias por conta da faixa etária, de um adolescente de ensino médio. Então, é preciso que como escola a gente pense onde a gente quer chegar e quais são as doses homeopáticas dessa democracia, dessa assertividade, dessa inclusão e desse cuidado, como isso é vivido na educação infantil. Acho que agora é só uma introdução, a gente pode refinar um pouco. Não sei se você quer completar alguma coisa, Raul. Acho que tem alguns pontos importantes, até do que você foi falando, né, Sandy? Acho que o primeiro deles é pensar a importância da escola nesse processo, né? Porque quando a gente fala sobre educação em valores, quando a gente fala em formação humana, é muito comum na nossa cabeça ficar muito a dúvida: qual é a importância da escola? Eu, enquanto professor, qual é a minha importância nesse processo? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a importância da família, né? Então, há sempre essa dúvida entre família e escola: qual é a responsabilidade de uma instituição, qual é a responsabilidade de outra, né? Diante disso, é sempre importante reafirmar o quanto na escola, como a própria Sandy já disse, quanto a escola, por excelência, é o local de convivência com o diferente, né? É na escola que quem pensa diferente, quem acredita em coisas diferentes, quem sente ou se manifesta diferente se encontra, né? A família ela é muito marcada por um aspecto de valores que sejam muito parecidos, né? Há um perfil das famílias de um valor que seja muito parecido, né? Da transmissão do valor, daquele valor que é inegociável para a nossa família, e o quanto a formação familiar ela vai dando conta de que essa transferência seja feita de maneira íntima, né? As relações dentro da família são relações marcadas fortemente pela intimidade, pela... fugiu a palavra, pela intimidade Pela e privacidade. pela Eu acho que é privacidade, por né? uma linearidade de pensamento, né? Porque a gente está com os afins. E é aquilo que a Sandy colocou também é muito importante, assim, de nós percebermos o conflito como uma oportunidade de, aos Perfeito. poucos, respeitando faixa etária e todas as variantes que a gente sabe que vão existir em função, né, do momento do estudante, mas que a gente possa perceber também como uma forma de investir na questão a longo prazo da maturidade emocional, que é tão importante, né? A gente vê muitos adultos com uma série de conflitos em ambiente de trabalho, pessoais, por falta dessa investidura da questão da maturidade pessoal. E aí, às vezes, a gente está ali pequenininho, negociando um brinquedo. É uma oportunidade que, às vezes, não parece que é importante, mas ela, em camadas, vai construindo todo o estudante, né?
E Lembrei da dentro palavra. dessa visão de conflito, eu acho que também a gente às vezes, né, vem de uma cultura que valoriza assim, há um conflito como algo que é negativo, né, que não é e não uma oportunidade de aprendizagem. E aí logo se pensa assim, como sancionar isso, né? Se houve um conflito, houve uma quebra ali, um desrespeito a uma regra, uma combinação, o que que vem de consequência? E não como uma oportunidade de reflexão, de diálogo, de poder então estar entre pares e também, participar desse momento que é tão rico, né. O que que eu fiz, qual é o impacto que isso tem no outro, que é justamente a questão da convivência, qual foi o sentimento que foi mobilizado, e isso a gente vê que desde pequeno a gente já consegue, né, ir trabalhando com eles e promovendo esse espaço para que nós estamos dentro de um ambiente educativo também, para que o conflito seja essa oportunidade de aprendizagem. Como que eles vão aprender se não for dessa forma, se não for vivendo, se não for experimentando, né? É. Entrando em conflito, percebendo que o outro pensa diferente e que nós temos ali que entrar numa, né, num acordo talvez, ou poder expor a forma, a gente percebe às vezes como é difícil assim expressar, né, expressar o meu pensamento, expressar o que eu estou sentindo, entender também o ponto de vista do outro. Isso é um super exercício, isso é um desafio às vezes até para os adultos. E a gente É, vai construindo isso ao longo da caminhada. sabe que às vezes eu fico pensando, Lu, que a gente tem tanto medo do conflito, né? Justamente porque a gente não aprendeu a lidar com ele, né? A gente teve uma educação que foi uma educação que nos privou, né, da possibilidade de dizer aquilo que a gente sente, né? De manifestar aquilo que eu estou pensando, de que maneira eu estou pensando, né? Pra gente a manifestação de sentimentos é sinal de fragilidade, né? Uhum. Então a gente não pode chorar, a gente não pode dizer que a gente está triste, a gente não pode dizer que a gente está chateado, porque isso é comumente eh, confundido como sinal de fragilidade, né? Então, essa dificuldade que nós temos em lidar com os conflitos faz com que nós estabeleçamos alguns mecanismos na escola de contenção para que o conflito não aconteça. Então, a gente fica o tempo todo tentando evitar conflito, então a gente baixa uma regra, a gente sanciona, a gente limita a própria convivência na tentativa de que o conflito não aconteça, né? E aí, nesse sentido, a gente nunca pode perder do pressuposto de que não é possível uma convivência humana sem conflitos, né? E aí até retomando o que a Sani disse, que para nós, né, o conceito de convivência pacífica, ela não é uma convivência sem conflitos, é uma convivência onde os conflitos são resolvidos de maneira assertiva. Então, dá a possibilidade para que os alunos, sejam eles crianças ou adolescentes, possam resolver os seus conflitos de maneira assertiva, possam dizer para o outro como se sentem, à medida que eles fazem alguma coisa que causa um dano no outro, que eles tenham a possibilidade de reparar esse dano, Uhum. que é diferente de ser sancionado, que é diferente de ser punido, né? Então, o quanto esse processo todo, ele é um processo que para nós ele é muito importante, mas ao mesmo tempo, e aí até retomando uma fala inicial, que é o quanto essas ações na escola, elas precisam ser sistematicamente planejadas, né? Então, um trabalho com a convivência, então vamos imaginar que eu tenho uma escola e eu quero começar o trabalho com a convivência, né? De que maneira então eu posso pensar para articular esse trabalho, né? Então a gente tem trabalhado muito com uma perspectiva, que é uma perspectiva inclusive espanhola, né, de um autor espanhol, que é pensar na convivência a partir de 3 vias, que são vias diferentes, mas são vias interrelacionadas, né. Então a primeira via e mais importante delas é a via pessoal e relacional, né. Então não dá para a gente pensar num programa de convivência, na estruturação das ações de convivência, sem pensar na qualidade das relações que são estabelecidas dentro do ambiente escolar. E não só na relação entre os alunos, na relação de Uhum. todos, né. Então de que maneira os alunos estão se relacionando, de que maneira os professores estão se relacionando, de que maneira os professores estão se relacionando com os alunos, de que maneira a escola se relaciona com a comunidade, com as famílias. Então pensar num programa de convivência é pensar antes de qualquer coisa, de que maneira nós estamos nos relacionando dentro do ambiente escolar, né? Então, a qualidade das relações é muito importante. A segunda via, e também muito importante, que é a gente aprende a conviver. A convivência ela é uma aprendizagem. Sendo uma aprendizagem, ela é para nós um objeto de conhecimento.
E aí, diante disso, é que a gente destaca a importância de que nós tenhamos dentro da grade curricular das nossas escolas um espaço específico para a gente poder falar sobre convivência, onde a gente vai discutir histórias de literatura, onde a gente vai discutir filmes, onde nós vamos discutir dilemas, onde acontecerão as assembleias de classe, né, um espaço democrático tão importante para os alunos proporem soluções para os seus próprios problemas, né? Então a gente vive falando de regras, de combinados. A assembleia é um espaço extremamente importante para que os alunos possam sugerir formas de lidar com os seus próprios problemas, né? Então, a dimensão curricular faz com que a gente insira dentro da grade curricular das nossas aulas uma aula específica para trabalhar a temática da convivência, né? E aí a terceira via e última é a via institucional. A gente não acredita numa convivência que seja trabalhada por projetos, né? Os projetos, eles são importantes, obviamente, mas eles não dão conta da complexidade do fenômeno da convivência. Então, a convivência é preciso que a convivência esteja institucionalmente instaurada dentro do plano político-pedagógico da escola, dentro das ações da escola de maneira institucional. Então, quais são as responsabilidades da equipe gestora da escola, da equipe diretiva? Há um orientador educacional? Não há? Então, quais são os processos, né, os fluxos de encaminhamento das situações dentro da gestão? O que é responsabilidade do professor, o que não é, o que é responsabilidade do aluno, da família, da comunidade. Então é preciso que institucionalmente esteja tudo muito bem definido, como são as ações pedagógicas, né? Uma escola tem as suas ações pedagógicas bem definidas e é preciso definir também as ações da convivência. Então, a partir dessas três vias, pessoal e relacional, curricular e institucional, a escola consegue dar para a convivência a complexidade que ela tem. A gente não vai conseguir trabalhar a convivência a partir de uma ação isolada ou de um projeto específico, e também a gente consegue dar a possibilidade que a convivência seja tratada a partir da sua complexidade, né? A gente não vai conseguir limitar as ações, né, pontualmente diante dos casos a partir de que eles surjam, né? A gente sempre costuma dizer que a gente vive apagando fogo na escola, né? E aí o quanto é preciso pensar também em ações interventivas, mas também ações preventivas, de fomento, de diagnóstico, enfim, aí entram ações. Eu acho que isso só pra, desculpa, Sandy, Imagina. mas eu acho que isso é muito importante que a Raul trouxe, exatamente pela questão de eu estar pronto quando isso acontece. E isso passa não só pela equipe, mas pelo estudante também. Então, assim, que a gente tenha oportunidades de fomentar situações para que a gente possa pensar, refletir, para que quando elas aconteçam não tenha esse sentido de apagar fogo o tempo inteiro e que seja algo natural, que a gente consiga manejar dentro do possível de uma forma mais tranquila para todo mundo. Porque quando eu sou exposto, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar isso no meu dia a dia, não dentro do conflito, mas fora dele, eu consigo observar também alguns comportamentos individuais e consigo trabalhar, ou seja, o conflito ajudando antes e durante o processo para que a gente consiga dar conta deles de uma forma mais calma, né? E entender esse programa nessas três vias, né? Então, na via relacional, pessoal, na via curricular e na via institucional, deixar claro que a convivência, para ela, colocar entre mil aspas, né, funcionar, precisa ser algo de todos, né? Então, muitos projetos que às vezes a gente, né, assim, muitas escolas assumem na convivência, vamos trabalhar isso com os alunos, e a gente acha que isso é suficiente, né? Então, vamos falar sobre empatia com os alunos, vamos fazer uma aula sobre solidariedade, vamos pedir para os alunos trazerem os brinquedos que não usam mais, pronto, construir a solidariedade, pronto, aqui, né? Trabalhei esse valor com os meus alunos, mas não é desse jeito, né? Não é só transmitir, não é só construir com um grupo, é muito mais complexo, né? Então, precisa ser algo que esteja, né, assim, na preocupação, na ação, na intervenção de alunos. Então, os alunos precisam pensar, refletir sobre isso. Os professores, os funcionários, os gestores e as famílias também precisam estar implicados. O valor ele tem que estar num nível mais profundo para ser de fato um valor, né? Ele não é só um conceito. Eu digo para os alunos que eu preciso praticar quando estão me olhando e quando não estão me olhando, né? Quando é algo muito forte em mim, eu não consigo não fazer o correto. Quando as pessoas não estão me olhando, eu vou fazer o correto. Quando estão me olhando e quando não estão me olhando. Então, isso é um nível mais profundo, que não é só uma ação específica no ano que vai dar conta disso. A gente chama isso de como que a minha forma de adesão a esse valor, né? Então, esse é um grande nó pra gente, né? Porque o Raul ainda falava assim,
E a gente precisa tomar um cuidado até com a nossa compreensão enquanto educador sobre esse aspecto, porque a convivência se aprende, né? E sim, ela se aprende. Ela se aprende como? Na experiência, na vivência, no cotidiano. É diferente de eu ensinar, faça isso, e esperar que por conta de eu ter dito isso, o aluno tem que fazer desse jeito, né? Se a gente entender essa aprendizagem da convivência de forma bem rasa, a gente vai acreditar na transmissão, a gente vai acreditar na doutrinação, A né? reprodução. Na reprodução. Então, eu disse é o que eles têm que fazer. Mas, na verdade, essa construção moral e ética, né, dessa convivência nessas 4 dimensões, né, ela vai exatamente para esse caminho que você disse, Aline. Então, como que eu faço para que o aluno saiba, sim, como agir, mas ele queira agir de determinada maneira? Não é eu vou ser respeitoso porque minha mãe falou que eu tenho que respeitar. Isso. E quando o peso da fala da mãe não tiver, né? Ah, eu vou ser porque aqui tem câmera, né? E quando não tiver câmera? Então, o nosso foco é a gente entender como se constrói isso, você chamou isso de ser eu mais profundo, né? Como que a gente constrói esses valores de respeito, ética, justiça, tolerância, mas como algo, uma adesão daquela criança, eu quero ser tolerante, eu quero ser Faz parte de respeitoso. mim ser. Faz parte de mim, eu não vou dormir tranquilo se eu não tiver sido desse jeito, né? E aí é muito mais difícil, né? Porque a gente vai entender que transmitir, E aí doutrinar eu não é acho que a gente trazer. volta lá pro início, exatamente dessa necessidade de, enquanto escola, a gente abraçar esse aluno e entender que mais do que níveis ele é nosso. Porque daí a gente vai trabalhando ao longo de todo o processo para entender qual é o aluno que a gente quer entregar para o mundo, né? E é isso, a gente quer um aluno que faça as coisas corretas, independente do contexto. Eu ia trazer um pouquinho da experiência, né, que a gente faz isso diariamente, né, essas mediações, esses momentos de conflito, essa escuta também, e uma das coisas que enquanto tu falava, Raul, eu pensei que requer tempo e investimento, né, então tem que ser de todos, porque tem que estar todo mundo investindo nisso, né, porque não é algo simples de se fazer para que seja profundo, Investimento pessoal, né, Lu? pessoal. Mas quando a gente está com eles também, para eles também é diferente quando eles percebem que o outro, às vezes o colega, enfim, o par, ele simplesmente está cumprindo aquilo porque o adulto espera, ou está sendo de fato vivenciado e está vindo de dentro e está havendo uma mudança. Então a gente vê que às vezes quando eles a desculpa é um exemplo muito, assim, que eu acho que traduz muito isso, né. Eles podem às vezes pedir uma desculpa da boca para fora, e a gente percebe e o outro percebe, ou aquilo ser um movimento de reparação refletido, né, que vem com todo um sentimento atrelado e que diferença que faz isso, né. Então não dá para ser raso realmente, tem que ter profundidade, tem que ter tempo, investimento e é um grande desafio, né, porque eu acho que é uma mudança para a escola também, né. Sim. Porque aí entra e eu acho que, né, o Raul trabalha, bastante também com os adolescentes e com os professores mais, né, dos finais e dos médios, pelo menos aqui, né, na escola. Esse professor também que tem um conteúdo para dar, né, Aline, assim, como é que é inserir isso, né. Talvez por isso que tenha que ter realmente essa perspectiva institucional, né, de estar inserido no currículo, de um momento reservado para isso, um espaço para as assembleias, um espaço para tratar e trabalhar a convivência, porque é muito difícil, né, porque também tem a matemática, o português, ciências, física, química, uma série de coisas para dar conta, A né. disciplina garante que tu vai institucionalizar, olha, Isso. neste momento, neste dia da semana, nós vamos falar sobre isso. Uhum. Então, a ética está dentro do currículo também, eu acho que é fundamental por isso, né? Tu Para garantir garante, esse né. espaço. Uhum. Mas além do aspecto curricular, né, então só retomando a questão relacional, né, então é comum a gente ter a percepção de que o professor de matemática, de ciências, de língua portuguesa, né, ele vai dizer assim: "Nossa, mas então tem mais um conteúdo que eu preciso trabalhar na minha disciplina", né, e na verdade não é sobre isso, né. Quando a gente trabalha com os professores, né, sejam professores polivalentes, né, da educação infantil, dos anos iniciais, ou professores especialistas dos anos finais e do ensino médio, há um conceito básico que existem 3 pilares de ações que são ações que elas já estão presentes dentro do contexto de sala de aula e que a gente precisa então fazer um movimento de reflexão sobre a qualidade dessas ações, né. Então, quais são esses 3 pilares, né, então é a linguagem, né, então um professor de matemática, de história, de geografia, seja de qual componente for, ele se comunica com seu aluno, né, todos nós nos comunicamos, a linguagem
ela é base para as relações humanas. Então, pensar na qualidade dessa linguagem e de que maneira eu estou me relacionando, eu estou me comunicando com esse aluno, né? Então, a gente trabalha muito na perspectiva de uma comunicação não violenta, de uma linguagem descritiva, né? Que é diferente daquela comunicação valorativa, que atribui juízo de valor, que rotula, né? Que ameaça, que suborna, que é sarcástico, né? Então, é uma linguagem que se refere a uma condição não violenta das relações, né? Então, de que maneira nós estamos nos relacionando dentro da sala de aula, né? De que maneira eu faço uma intervenção dentro do componente curricular, né? Mas que permita ao meu aluno refletir sobre aquilo que está dizendo, né? Então, a linguagem e a comunicação é um pilar, né? É um desses 3 pés importantes de se pensar na situação de sala de aula. O outro pilar importante é de que maneira eu tenho trabalhado com as regras dentro da minha sala de aula, né? Então, a regra é uma outra coisa que todo mundo trabalha, querendo ou não, né? Então, querendo ou não, eu me comunico. Querendo ou não, eu tenho regras dentro da minha sala de aula, né? Então, só lembrando que o sujeito, ele se insere no mundo da moral por meio das regras, né? São as regras que tornam o sujeito moral. E porque nós obedecemos às regras, né? Então, e aí retomar só a importância do quanto é preciso sempre fazer um movimento com os meus alunos de que as regras, é claro que existem as regras que são inegociáveis, né? Então, existem as regras morais, do não bater, não xingar, que não são combinados, são regras de fato instituídas, De né? segurança, por exemplo, Porque se saúde. referem a um valor moral. Tem as regras institucionais que também são inegociáveis, então, uso do uniforme, entrada, saída, então também tem as regras institucionais que são inegociáveis, mas existem também um complexo de regras ali que são as regras possíveis de serem combinadas com os nossos alunos, então, que se referem especificamente ao contexto ali de sala de aula, né? Então, de que maneira a gente vai fazer para poder sair e ir ao banheiro sem que a gente atrapalhe a aula, como é que a gente organiza a ordem das falas, como é que a gente se organiza na execução dos trabalhos, sejam eles individuais ou coletivos. Então, há uma série de regras ali dentro do contexto da sala de aula e que são regras que precisam ser combinadas com os alunos, mas combinadas de fato, né? A gente tem o costume de fazer combinado e a gente traz aquela lista de regras. Pessoal, pode isso, 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 isso e não pode isso, isso, isso. Aí a gente solta a pérola no final, né? Combinado, né? E na verdade não foi combinado coisa nenhuma, né? A gente trouxe as regras prontas e que não foram discutidas, né? Então a importância do trabalho com as regras a partir da perspectiva da sua construção, né? As regras vêm a partir de uma necessidade e que é preciso envolver os alunos nesse processo de construção das regras. E aí o terceiro e último pilar, que é o pilar das sanções, né? A gente pune os alunos, né, por comportamentos não desejados, né? Seja através da exclusão, então vai lá para a orientação educacional, que a orientação Uhum. educacional vai conversar com você, ou seja, com a privação de alguma coisa. Então, pensar nas sanções e de que maneira essas sanções, então, promovem um movimento desse aluno para que ele vá em direção a tomar consciência de qual é o princípio que está sendo ferido, né? Então, qual é o problema de eu dizer algo que chateia uma outra pessoa? Não é porque eu vou tomar uma marcação ou uma advertência. O problema de eu dizer algo que chateia uma outra pessoa é porque justamente outra pessoa vai ficar chateada, né? Então, o trabalho com as sanções, né, a partir da perspectiva da sanção por reciprocidade, que a gente trabalha muito, é fazer com que esse sujeito entre em contato, então, com o real dano que foi causado, né? Então, esses 3 pilares, linguagem, regras e sanções, que são coisas que os professores já fazem em sala de aula, não é uma atribuição a mais, então eu não preciso virar psicólogo, eu não preciso virar Uhum. assistente social, né? A gente também ouve bastante isso, e é uma uma angústia real de fato, né, o quanto muitas vezes a nossa atuação como professor ela ultrapassa as dimensões pedagógicas, né, então eu não preciso virar psicólogo, eu só preciso cuidar então para que essas ações, sejam com relação à comunicação, às regras ou às sanções, sejam ações que estejam dentro de algo que é maior, que é como nós dissemos aqui, que é o programa de convivência. E eu acho que isso se amplia com as crianças da educação infantil e dos anos iniciais, né? Porque aí eles não são professores especialistas que entram de período em período, né? Assim, Uhum. fica um tempinho. Eles ficam com as crianças o tempo todo. E, e aí esse aspecto relacional, ele, mais uma vez, né, perpassa pelas questões da linguagem, da construção das regras, das sanções. E com os pequenos, a gente inclui um quarto ponto, que é a intervenção no momento do conflito.
né? Porque com as crianças menores, o conflito acontece o tempo inteiro. Então, vamos voltar lá para a educação infantil, né? Então, a criança que briga por conta de um brinquedo no parque, a criança que briga porque o amigo sentou no meu lugar, porque ele fez alguma coisa com a minha mochila, né? Assim, que chora. Isso acontece de 3 minutos em 3 minutos, né? Então, Você tá não, sendo bem otimista, né, Sandy? talvez seria 2:18, né? 2 minutos e 18 segundos, né? Então, os conflitos acontecem o tempo inteiro. Então, acho que a primeira coisa, né, é o professor também pensar quem é essa criança que está na minha frente. E muitas vezes eu escuto o professor de educação dizendo, né? Ah, ele tem uma dificuldade em dividir brinquedo. Ah, ele tem uma dificuldade em esperar a vez dele de falar. Na Aos verdade, 3 não é aninhos. 3 aninhos. E não é uma dificuldade. Então, acho que essa é a primeira crença, né? Assim, que o professor precisa. Peraí, deixa eu colocar na balança. No que eu acredito? Quem é esse ser humano? E muitas vezes a gente entende, né, enquanto professor, como pré-requisito aquilo que faz parte do processo. Então, eu acho que ele tem que chegar na escola sabendo esperar a vez. É filho único. Tem que Uhum. esperar. Quando vai falar com a mãe e o pai para de conversar, né? Então ele nunca teve que esperar. Então, não é pré-requisito, ele vai aprender isso aqui, né? Então, ele não tem que dividir brinquedo. Chega aqui, tem milhares de baldinhos, mas um é amarelo com a alça azul, né? Só tem um e todo mundo quer o amarelo com a alça azul. Então não é pré-requisito eu saber dividir, eu saber partilhar, eu dizer obrigado. É aqui que a gente aprende, que a gente, né, como o Raul falou, é aqui que a gente aprende. Então, desde quando? Desde a educação infantil. E aí essa criança da educação infantil, ela é uma criança heterônoma, regulada pelo ambiente externo. Então, quem é esse ambiente externo? É o adulto. Então, diferente do adolescente, né, que o adulto perde um pouco, a autoridade perde um certo peso, na educação infantil a autoridade tem um peso gigantesco. Nos anos iniciais ainda tem um peso gigantesco. Então, é eu entender quem é essa criança, como ela funciona. Então, quando ela não divide, é porque isso faz parte, é esperado para esse momento. Então, como eu ajudo essa criança a entrar nessa coletividade, construir essa ideia de divisão, esperar a sua vez para falar. Então, eu, professor, entender que eu sou o regulador externo. Ele vai precisar encontrar em mim alguém que faça sistematicamente, incansavelmente a cada conflito, né? Então, que eles contem o que aconteceu, que eles expressem para o outro o que está sentindo, que eles possam tentar, dentro das perspectivas, né, da faixa etária, se colocar no lugar do outro, para pensarem juntos uma forma de resolver. E aí no outro dia o professor faz isso de novo, e daí no outro dia o professor faz isso de novo. E a criança começa a construir uma ideia de que conflito se resolve desse jeito, conversando assim. Com quem? Com um regulador externo, vou colocar entre 1000 aspas de novo, maduro para isso, entendendo que isso faz parte dessa faixa etária. E aí, como o Raul já apontou a questão da linguagem como um pilar fundamental lá para os maiores, para a educação infantil, para os anos iniciais, a mesma coisa, né? Então, a linguagem afeta de maneira positiva ou negativa na formação desse ser humano, né? E quantas vezes, olha que legal, o fulano hoje guardando, quem te viu e quem te vê, né? Opa, né? A criança, ela é pequena, mas elas têm os mesmos sentimentos que nós adultos teríamos ao sermos expostos dessa maneira, né? Com É, esse tom de ironia. e Uhum. até um ponto, né, Sandy? Até finalizando, que já me deram aqui o sinal de que a gente tá acabando a conversa, né? E só Passou muito rápido, né? passou. Fluiu. Para fechar um pensamento que eu comecei no início e não consegui fechar, que faz gancho com isso que você está falando, né? Qual é a diferença, então, da escola e da família nesse processo, né? Porque às vezes a gente pergunta, tá, mas o valor não tem que vir da família, então, né? Então, ela não tem que aprender na família os valores, né? Então, só retomando, e eu lembrei da palavra que eu tinha esquecido no começo, que é a família é um lugar de estabilidade das relações, né? Então, além da igualdade dos valores, é um local da estabilidade das relações. Então, eu sou filho do meu pai para sempre, né? Desde sempre para sempre. Assim como eu sou irmão, quando tenho irmão, desde sempre para sempre.
A escola é um local, então, de relações que não são marcadas pela privacidade nem pela Isso, estabilidade. A escola fluídas. são relações públicas, né, então é na escola, então é óbvio que os valores são aprendidos também no ambiente familiar e a família é o primeiro espaço onde esses valores são fomentados, né, mas na escola que eu encontro com aquele que é diferente de mim, né, e aí se a gente for pensar basicamente, respeitar quem pensa igual a mim ou quem tem os mesmos valores que eu é bastante fácil, né, difícil é respeitar quem pensa diferente, difícil é respeitar quem se manifesta diferente do que eu, né, então é na escola onde esses valores vão sendo vivenciados, e aí eu trago uma fala da Sandy que é super importante, que é a adesão a um valor, ela se dá especificamente pela vivência, pelo investimento que eu faço nesse valor em espaços diversos, né, então além do espaço familiar, também no espaço da escola. Então essa multiplicidade, né, essa pluralidade das relações que estabelecem dentro do ambiente da escola, faz com que a escola seja um espaço, então, bastante rico de oportunidades para que esses valores possam ser aderidos, né, para que a gente possa aderir a um valor, para que a gente possa aprender a conviver com aquele que é diferente, para que a gente possa respeitar aquela pessoa que pensa diferente de nós. Então a escola é um local privilegiado para que isso aconteça, mas de novo, e aí eu reafirmo um ponto que eu acho que de todos é o mais importante. As ações precisam ser sistematicamente planejadas. A gente tem agido na escola de maneira a dar conta das coisas à medida que elas vão aparecendo. E isso é um risco para nós, né? A gente precisa que as ações sejam sistematicamente planejadas, pensadas, né? Que nós tenhamos objetivos claros, valores claros, procedimentos também muito claros, né? Então o estabelecimento dessa proposta precisa acontecer sempre de maneira coletiva, né, através de muita conversa, muita reflexão com os gestores, com os professores, com os alunos, né, então, de maneira democrática, né, e construir isso de maneira democrática faz toda a diferença para o processo em si, e não pensar algo que vai ser imposto. Não, e quanto para, por exemplo, falando de quem está dentro da sala de aula, né? O quanto é importante também observar esses acontecimentos, essas ações do dia a dia. E também entender o quanto eu, indivíduo, profissional que trabalho diretamente com educação, preciso buscar um aprimoramento para que eu consiga também lidar com isso da forma mais tranquila possível, para que eu consiga ser maduro, para que eu tenha minha maturidade, né, emocional bem trabalhada, para que eu consiga também auxiliar o meu estudante. Então, quando eu faço essa busca, eu também diretamente melhoro enquanto profissional e consigo dar uma assistência maior. Porque eu vou te dizer, eu trabalho com pontas, eu tenho 10, eu tenho 15, e a questão do falar na hora certa, do não pegar o material do colega, ela aparece ainda numa proporção menor, mas a gente precisa também entender que esse processo ele é contínuo, ele não termina, né? Exato. Então ele é infindável. E eu ia trazer também a escola como essa oportunidade de ter novos modelos, né? Enquanto vocês falavam da linguagem, da forma como nós adultos dentro da escola, né? Independente do o professor em sala de aula, especialmente, que é quem está ali no dia a dia, mas todos os educadores, enfim, os adultos da escola, como a gente se relaciona, como se comunica, é a oportunidade deles terem, às vezes, modelos diferentes do que eles trazem também, né? Desse núcleo familiar e poderem se identificar, né, com um adulto que talvez fala de uma outra forma, se comunica, que dá esse espaço para reflexão, para expressão do sentimento, né? Até porque se a gente for pensar em nós, né, Lu, eu trago muito do que os meus pais me deram, mas eu também trago muito daquilo que os meus pais não me deram, né, ou mesmo eu reafirmei muitas coisas, né, eu confrontei muitas coisas que os meus pais me trouxeram, né, então a aprendizagem da família, ela também não é uma aprendizagem absoluta, né, então Uhum. essa vivência dos alunos dentro de outros contextos e entre eles a escola é super importante para que esses alunos, para que essas crianças, esses adolescentes possam validar valores que são importantes, mas também reafirmar outros valores que também são importantes, né. E a gente traz muito do que os professores também, né, nos nos marcaram no decorrer do nosso percurso, né. Seja positivamente e às vezes nem tanto, né. Mas enfim, eu acho que foi uma discussão
super rica, é um baita privilégio a gente poder contar com vocês e poder compartilhar através da Escola de Professores Inquietos, né, dessa equipe, desses profs sempre inquietos que estão sempre buscando compartilhar tantas reflexões, tantas experiências, né, especialmente de vocês que têm um trabalho, um percurso aí também de estudo tão denso, teórico, tão bem fundamentado, e que nos desacomodam, né, porque aqui a gente, de fato, é desacomodado por vocês a cada dia, acho que não tem como não ser. Então, Então, Aline, acho que para agradecer a Sandy, finalizar Lu, Raul, pela a ti fala. também. Agradecer pela fala e convidar todos que nos ouvem, nos escutam, então, para continuarem acompanhando os próximos episódios, os próximos momentos, as oportunidades de troca, pelo meio do nosso site e das redes sociais no @Professores Inquietos. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço o convite, a oportunidade e desejo encontrar muitos inquietos por aí, né, com a convivência, né, e que essa inquietude, né, leve para todas as escolas, assim, a gente precisa gastar tempo, né, energia, como vocês disseram, né, com a convivência também, tanto quanto a gente gasta com outros componentes curriculares, né. Isso aí. Obrigado, meninas.